fala-se da questão LGBT. Ah, no Irã eles matam a comunidade LGBT. Vai um LGBT para a Arábia Saudita para ver o que acontece. Ponto. O Irã está no Guinness Book como o país número 1 do mundo em operação de mudança de sexo. Sério? Pode olhar no Guinness Book. O Irã E tá... você é a favor disso? Oi? Você é a favor disso? Quem estabeleceu isso foi o Ayatollah Khomeini. Não o Khamenei que está agora. Caramba, isso pra mim me surpreende O muito. Khomeini estabeleceu, tá? E ela é subsidiada pelo governo. A mídia não... É o que eu falo. Era interessante a mídia viajar para o Irã e mostrar como vive a comunidade Mas eles judaica. não apedrejam LGBT? Não tem isso lá? O islamismo tem uma regra... Para você falar, esse aqui é um LGBT, precisa 3 pessoas justas ver a pessoa cometendo o ato. E aí ele é apedrejado? Hã? Aí a pessoa é Não, o apedrejada. Irã não tem mais essa pena por apedrejamento, isso daí. Desde aquela época da Sakineh, que era uma mulher iraniana que matou o marido e cometeu adultério e matou o marido com o amante. Que foi um caso que eu não sei se você vai lembrar. Não. E foi na época do governo Ahmadinejad, foi no primeiro governo Lula que eu estava no Irã. E eu estava numa reunião que o Lula estava lá e o Ahmadinejad estava. E o Lula queria dar asilo político para ela. Para ela vir para o Brasil. E o Ahmadinejad falou: o Brasil e o Irã são 2 países amigos. Eu estava lá, eu vi com os meus olhos, ouvi com meus ouvidos. Ele falou: o Irã e o Brasil é um país amigo. Aquilo que é lixo do meu país eu não posso descartar no teu. Entendi. Porque ela não só cometeu adultério com o amante, assassinaram o próprio marido. Uhum. E na época ela ia ser condenada por apedrejamento, e aí virou aquela revolução no mundo todo, que mesmo que ela errou e matou o cara, como vai matar por apedrejamento? O Congresso do Irã votou e cancelou a pena por apedrejamento. Então não tem já há muito tempo. O Ahmadinejad já saiu do governo faz muito tempo. Tá. Então isso não tem. Mas a mídia não divulga porque não é conveniente. Mas tem pena de morte pra quem é LGBT ou não? Não, pena de morte para quem é LGBT dentro do Irã, eu nunca vi. Tá. Eu vi 2 enforcamentos em praça pública por tráfico de droga pro traficante. Tá. Não pro usuário, pro traficante. Eu vi 2 enforcamentos na época que eu morei, no tempo que eu morei lá, que era com relação ao traficante. Pegaram o traficante, eles explicam por que vai ser enforcado, cometeu tráfico de droga, assim, assado, mas não o usuário, o traficante. Né? Então Agora, você diria que o Irã não é um país homofóbico? não, essa fama... o Irã, não é, os iranianos não são. Eu vou te falar, olha, dentro do seminário teológico, eu conheci 6 sheiks iranianos que eram LGBT, são, né? Não é que era, são LGBTs. E estava dentro do seminário estudando para ser sheik. Como há padres aqui também, aí também, que às vezes enrustidos ou não importa, mas... E eles são publicamente mesmo, assim? Oi? LGBTs, o pessoal? Não, eles mantêm a linha. E existe uma questão da cultura do país também. Sim. Porque até homem com mulher no Irã, eles não têm costume de andar a mão dada, se beijar na rua, eles não têm essa... Não é uma cultura nem islâmica, na verdade. A tua particularidade com a tua esposa, ela Sim. tem que ficar pra vocês, não pra partilhar, que nem aqui você vê 2 pessoas Só se beijando na rua. dentro do metrô, você tá lá indo trabalhar e tem 2 se beijando até chegar à estação Sim, que um eu deles acho vai isso descer. ruim também, É desconfortável. Se na festa de aniversário da família, tua prima senta no colo do namorado e começa a se beijar enquanto tá todo mundo num aniversário. É desconfortável, não há necessidade disso daí. Agora, a questão LGBT, assim, vamos falar do lado religioso. Porque no Egito veio um cara aqui e falou que é crime no Egito você ser gay. No Irã não é crime. É, porque é uma república. Todos os países islâmicos, todos, né? O ato homossexual É crime. é crime. Ah, tá. E O a ato- pena é o quê? O ato homossexual. Cada país tem suas leis, assim. A Eu do não sou Irã? jurisprudente e tudo mais. E tudo, né? Que nem eu te falei, eu posso até olhar, mas eu não vi uma pena de morte por falar, essa pessoa é homossexual e vai morrer. Mas no passado pode ser que tenha tido, por isso ganhou a fama. Mas Entendi. se você vai pra Teherã, você vai ver uma juventude. Você vai ver tudo, uma São Paulo, na verdade, uma metrópole de 11 milhões de habitantes, com metrô, com ônibus, com todo o trânsito, com todos os problemas que tem aqui, e jovens de cabelo arrepiado, correntinha, mulheres que usam o véu pela metade, mostram o cabelo, que são aquelas que não usariam se o governo liberasse. Você vê tudo de moderno ali, que você fala, meu, é o Irã? Porque o Irã tem cidades religiosas como Qom, que é onde eu morei, que ali tem Mas- os seminários, é uma cidade conservadora. Tá. Então, se uma mulher for lá e tirar o véu e tudo mais, obviamente a própria população, não é o governo, Sim, vai eu vi adverti-la. uns vídeos, outras mulheres pegando Vão mulheres. adverti-la. É. Em Teherã, já é uma cidade, é uma metrópole, é a capital, é moderna demais e tudo mais. Você nem acredita no que você vê lá. Você fala, meu, isso aqui é o Irã mesmo, na verdade. Você até toma um choque. Muitos brasileiros que foram pra lá, acadêmicos, tomam um choque quando vão pro Irã.
Sim. né? Tem um ator que chama Adriano Tolosa, que fez umas novelas na Globo, hoje está fazendo novela em Portugal, e ele fez 2 filmes no Irã. Ah, é? Foi ator brasileiro da Globo que fez 2 filmes no Irã, e acho que 2 ou 3, né? Ele fez 2 filmes no Irã que eu recorde, e ele ama o Irã. Gostou? Então, quem foi é um país para ser descoberto, Sim. entende? É um país para ser descoberto. Agora, qual é a visão do islamismo e tudo mais? Existe pessoas homossexuais? Existe. Desde o início da história da humanidade, existe pessoas homossexuais. E elas nascem assim. Eu não acredito que é uma opção. Porque se fosse uma opção, no sistema do mundo, porque o Brasil é um dos países que mais mata a comunidade LGBT no mundo. Ah, é? A gente fala de pena de morte lá. O Brasil é o país que mais morre pessoas LGBTs no mundo. Não sabia. Por homofobia, as mulheres trans sofrem muito, muito, muito por aí. Pode pesquisar que você vai ver que o Brasil é o país que mais mata membros da comunidade LGBT no mundo. Então, não é no Irã, não é na Arábia Saudita, não é em lugar nenhum. Né? Agora, o que acontece? O Irã, ele tem uma coisa, que a sua individualidade é a tua individualidade, com a esposa, com o esposo. Então eu estranhei quando eu cheguei lá e soube que estava no Guinness Book como país número 1 do mundo de operação de mudança de Isso sexo. me surpreendeu. E quem fundou isso quem instituiu no Irã isso foi o próprio Ayatollah Khomeini, que falavam que ele era fechado e radical. Mas aí você não foi cancelado por alguns outros muçulmanos porque você apoia a LGBT? Então, aí o que acontece? As pessoas falam, árabe e o islamismo é 2 coisas diferentes que nem eu te falei. A cultura de um povo e o islamismo, as pessoas acreditam, misturam muito, mesclam o Islã com a cultura árabe. A cultura árabe é machista, Sim. a cultura árabe, muitas das vezes, racista, Uhum. xenofóbica, a homofóbica, a cultura árabe, estou falando. O islamismo não. Se você estudar a história do islamismo, como é bonito, o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele tinha 25 anos e ele casa com uma mulher de 40 anos que já era viúva e já tinha filho de um outro cara. Essa foi a primeira esposa do profeta, né? Chamada Khadija. Quando ele fica profeta, essa mulher, que era rica e ele era funcionário dela, financia ele para ele poder propagar o islamismo. E o que ele faz com o dinheiro dessa mulher? Que ela financiava, porque ela aderiu à fé. O profeta Muhammad começou a comprar os escravos africanos da Etiópia, que eram escravos dos árabes, a comprá-los e libertá-los. Um deles foi um chamado Bilal, que era um escravo da Etiópia, que o profeta, quando foi comprar ele, aí eles chicotearam, bateram para deixar ele inválido. O profeta comprou ele e trouxe ele para junto com ele. E esse escravo fica muçulmano, Bilal. E quando o profeta Muhammad constrói a primeira mesquita da história da humanidade na cidade de Medina, o chamado da oração que a gente chama nas mesquitas para os muçulmanos virem rezar, foi Bilal, um etíope, um negro, que subiu lá no topo e convidou os árabes para vir rezar. Legal. E o profeta Muhammad revela um versículo antes de morrer, no Alcorão Sagrado, que um árabe não é melhor que um não árabe, e um não árabe não é melhor que um árabe. Porque para Deus o que vale é a tua piedade, o que você tem dentro do teu coração. Esse é o Islã, a essência do Islã. Agora, o que acontece? Árabe casa com menininha virgem de menor, que tem que ser menininha nova, de menor e tudo. Isso não é o Islã. O profeta com 25 casou com uma senhora de 40, viúva, que já tinha filhos. Mas quem foi que casou com uma de 9? Então, 9 foi prometida. O profeta com Aisha. Abu Bakr era um companheiro do profeta. Enquanto o profeta estava com Khadija, ele não casou com nenhuma outra mulher, que era essa de 40, depois que ela morreu, ele esposa Aisha. Agora, Com Aisha... 9 anos, né? Não com 9 anos, ela ficou prometida para ele. Aí depois foi com 13, Não que, quando ela já tinha o corpo formado e tudo, que ele esposou ela a ponto de dormir e tudo mais. Mas, naquela época, eles faziam o quê? Eles prometiam a filha e tudo mais. Mas a Aisha era criança ainda, e o que? Abu Bakr falava uma honra casar com Muhammad, minha filha. Né? E aí ele casou com Aisha, mas Aisha ela estava como prometida. E posteriormente, quando já tinha um corpo formado, ela casa com o profeta Muhammad. São coisas da história que as pessoas não falam. Assim como também, o muçulmano pode casar com 4 mulheres. Quando que o profeta Muhammad falou que dentro do islamismo pode casar até com 4 mulheres?
quando havia a questão das guerras, que os maridos morriam nas guerras e as mulheres ficavam viúvas com seus filhos, os árabes não queriam esposar uma mulher usada por um Uma outro viúva, cara, uma viúva. Não queriam esposar, porque era viúva, já dormiu com outro cara, tem filho com outro cara. E o que acontece naquela época? O profeta pede não para os árabes, pede para os muçulmanos. E pede para as mulheres muçulmanas que cada um homem muçulmano possa casar até com 4, desde que ele dê atenção para todas com igualdade. E ele pede às mulheres que, por fé, permitam que seu marido case com mais uma, porque as mulheres viúvas não trabalhavam, não podiam trabalhar, os árabes nunca permitiam. Então elas não tinham sustento. Então elas tinham filho e não tinha sustento porque perderam o marido em guerra. E aí o profeta permite que eles pudessem esposar e pediu às mulheres que permitissem que eles pudessem esposar com a finalidade daqueles filhos não ficarem órfãos e das mulheres não serem, tipo, amaldiçoadas por serem viúvas até o fim da vida. Mas uma mulher não pode ter vários maridos, só o homem que podia ter esposas. Sim, sim. Ah, tá. Isso sim. Se você gostou desse vídeo e quer assistir mais uma viagem nossa, clica aqui desse lado ou desse para você assistir mais uma trip nossa.